E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Sim, amigos! Estamos aqui para mais um programa. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em apenas 3 temas. Já vamos começar falando sobre os grandes assuntos que envolvem a nossa democracia, que segundo a imprensa está sempre em risco. Aí vamos falar, né, das questões que envolvem mentiras, fake news, desinformação, tudo aí que você já deve estar sabendo um bocadinho. Quero trazer algumas coisas, trazer principalmente assim as notícias que saíram na imprensa nas últimas horas. Depois, o segundo tópico é o maior assunto do vídeo de hoje, o mais importante. E por mais que às vezes vocês olhem e parece que tá o caos. Calma, relaxa que não tá tão ruim as coisas assim não. Temos notícias positivas, principalmente no que diz respeito à eleição, votos, Jair versus o outro candidato, que a gente não vai nem mais falar o nome dele. Mas enfim, muita notícia nas últimas horas, que inclusive demonstram que a campanha do Jair sim está tomando tração, a imprensa está bastante incomodada, estão tentando aí conter o crescimento do Jair por diversas coisas, até o Matheus Leitão já está falando que a última pesquisa é uma notícia muito ruim, né, é quase que um alarme pro candidato lá. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, falar do jantar que rolou aí, da elite paulistana, a Simone Tebet estava lá, e depois, no final do vídeo, quero trazer umas coisinhas aí que se der tempo lá do podcast, que o cara lá gravou, né, ao longo do dia de ontem. Quero falar também sobre algumas coisas que envolvem economia, assim, comparando uma coisa com outra. Teve algumas falas aí que eu acho que merecem uma certa repercussão. E ainda tem mais umas coisinhas que eu nunca lembro de tudo, mas vamos, que dá pra dar tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. Segundo o Globo, matéria da Globo, pintou um clima, mesmo após proibição do Tribunal Superior Eleitoral, a campanha do candidato lá volta a divulgar vídeo com fala de Bolsonaro. Segundo a matéria da Globo, diz, né, que montagem e texto divulgados em canal oficial no Telegram associam o presidente, né, a um crime. É crime, não tem como descrever outra coisa. Então é bem complicado o que está acontecendo. Só para vocês ficarem sabendo, né, o que é que tá rolando. Mas vamos continuar. Vejam como são as coisas. Mesmo após a decisão, o vídeo está compartilhado, e eles não pararam por aí. Segundo o Estadão, essa matéria saiu no final da noite de ontem, o PT diz que Bolsonaro está a serviço, não vou falar, né, o que é, só para ali dar uma olhada, e também da exploração das criancinhas. E o PT diz isso em uma nota oficial. Na nota, o partido afirma ainda que vai acionar todas as medidas judiciais cabíveis contra o presidente. Eu acho que é um grande absurdo falar isso sobre Bolsonaro. Tá mais do que provado que foi... Assim, cara, tiraram do contexto com força, com vontade. A própria justiça já falou que isso não tem nenhum cabimento. Mas o PT segue insistindo. Beleza. Aí veja. Mônica Bergamo. Janja posta nova entrevista em que Bolsonaro fala de meninas bonitinhas da Venezuela. Não pode postar aquele ali do Pintou Clima? Então vamos achar outro daí. Vamos achar outro momento que é para tentar continuar explorando a situação contra o presidente. A afirmação da presidente, que pintou o clima com adolescentes, foi explorada por opositores. Aí ninguém percebeu. A socióloga Rosângela Silva, a Janja, mulher do ex-presidente, postou no Twitter uma nova entrevista, em que o presidente Jair Bolsonaro conta a história da visita que fez a uma casa que estavam adolescentes venezuelanas em 2020. Eu acho muito engraçado, mas muito engraçado, a imprensa, depois de tudo que já aconteceu, depois da decisão judicial, ainda ficar divulgando isso daqui, né, sem nenhuma reprimenda, só falando, realmente assim, dando ainda mais holofotes. Eu trago aqui só pra gente comentar sobre o comportamento, até porque a maior parte de vocês sabe o que é que tá acontecendo, e eu acho que ficam assim, né, até chocados com o comportamento da imprensa brasileira. Mas vamos continuar. Veja isso daqui. O candidato foi lá no Flow, entrevista ontem, sobe tom de ataques e diz que Bolsonaro se comporta como se fosse a coisa lá.
A turma não arredou. Você percebe, né? Aquela adjetivação pesada contra Bolsonaro. Que ele é isso, que ele é aquilo outro, que ele é bandido, que ele é pai, tititi. Tá solta. Tá rolando da solta. Lula falava sobre o episódio em que Bolsonaro diz em uma entrevista que foi à casa de adolescentes venezuelanas depois que pintou um clima. Abre aspas, né? Ele foi lá com segundas intenções, disse o ex-presidente. Aí a matéria continua, né? Indagado pelo apresentador, se acreditava mesmo que Bolsonaro era? Ele respondeu. Ele se comporta como fosse. Ele se comporta como fosse. Imagina. O tratamento que ele dá às mulheres, ele vai terminar um mandato de presidente e nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade, nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicatos, nem mulher, nem negro, nem nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira. Todos os eventos que já tiveram de Bolsonaro, né? Então, não tem favelado nenhum, zero. Não tem organização da sociedade, ou seja, o terceiro setor, né? ONGs, institutos, só prestam se forem de esquerda. Vocês estão ligados como é. Agora, uma coisa que é complicada, você fala assim, cara, o tratamento que dá para as mulheres, quantas e quantas leis o governo Bolsonaro não aprovou desde 2019 visando a proteção de mulheres? Você olha um dos grandes programas do governo, que em tese era uma luta histórica da esquerda, que é a questão da reforma agrária. O governo Bolsonaro concedeu mais de 400 mil títulos de terra, sendo que mais de 80% desses títulos foram em nome das mulheres. Porque às vezes coloca, o próprio presidente diz, né? Você coloca lá o nome do marido, às vezes o cara tem um problema aqui, uma coisa lá, às vezes bebe, etc. Pega e vende a terra. E a mulher é muito mais responsável. Ela se preocupa muito mais com a família. Mas tá liberado falar o que quer. Na sequência, o petista prosseguiu. O comportamento no caso das meninas da Venezuela é o comportamento de um. E ele percebeu isso. Por isso que ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. A turma tá insistindo. Tá insistindo na certeza, sei lá, que parece que não vai dar nada. Ou que isso daí pode ajudar a desidratar Bolsonaro. O que eu sei é que, segundo aqui o antagonista, e eu vi também a postagem, Bolsonaro pede ao Tribunal Superior Eleitoral a remoção de postagens que o associam a essa questão. Já tinha tido aí no domingo, né, a decisão antes do debate. Volta a pedir aí, foi uma lista grande. Entre os alvos estão políticos como André Janones, Fernando Haddad, influenciadores como Felipe Neto. Defesa do presidente alega distorção de declarações. E aí o pedido foi feito pelo chefe da assessoria especial do presidente da República, é um advogado, acho que é João Henrique alguma coisa, não lembro o nome dele, mas ele fez umas postagens lá no Twitter. Vamos ver como é que vai ser. Vocês estão vendo aí como é que tá a turma da esquerda, né? Dentro das quatro linhas da esquerda. E essa esquerda amorosa, que ama todo mundo, fala tanto em mulher. O cara acabou de falar de mulheres. Essas notícias aqui eu não encontrei nos portais aí da grande imprensa brasileira, mas nos blogs regionais como o Cada Minuto e o Alagoas 24 Horas, ambos trouxeram a mesma notícia, ao lado de um print ali que aparentemente é do Instagram, falando que a procuradora-geral de Alagoas chama Michele Bolsonaro de pi nas redes sociais. O Alagoas 24 Horas também diz a mesma coisa nas redes sociais. Procuradora-geral de Alagoas chama Michele Bolsonaro de... Aí tá lá, né? A Michele, ela estava com o Carlinhos Monteiro, bateram uma foto juntos. O Carlinhos, a priori, postou lá no Instagram dele, diz: a Maceió recebe a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro receba o nosso abraço. E vamos juntos com Bolsonaro. Aí vem lá o perfil e diz, ó, iludindo o povo. Não sei o que dizer de quem divulga, tão ou mais. Mas essa daqui é a democracia que a imprensa finge não ver. Uma coisa que saiu, né? O painel lá do Folha de São Paulo, lançando do Zanini. Não vi a Mônica Bergamo falando sobre isso, mas tá assim, né? Você vê a manchete. Michele diz que tomará medidas contra jornalista por comentários sobre filha. Aqui não é blogueira, aqui não é influenciadora, aqui não é nada. Aqui é jornalista, é de esquerda. Bárbara Gância escreveu o tweet após fala de Bolsonaro sobre adolescentes venezuelanas. Interessante que nem na manchete, nem do subtítulo,
ele fala o que é que tá no tweet. A gente comentou sobre isso. A Bárbara, ela coloca lá, né? Ela falou que a filha de Bolsonaro, né, de 11 anos, a Laurinha, é uma... começa com P e termina com Tá. Aí a Michelle posta lá no Instagram dela falando, né? Só lembrando a esta senhora que minha filha Laura é uma criança. Medidas serão tomadas. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, vai ter gente na imprensa falando que é censura. Vai ter gente na imprensa falando que o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro está perseguindo a liberdade de expressão. Que como assim vocês vão processar uma jornalista que ofendeu uma criança de 11 anos? Ela é verificada no Twitter. Não pode fazer isso, não pode. E essa turma da democracia, que inclusive tá falando aí, né, que o grande problema é porque teria um ecossistema de desinformação ao redor de Bolsonaro. Só para e pensa o seguinte, vocês que já sabem tudo que acontece todos os dias, imagina se fosse Bolsonaro que estivesse fazendo o que o Lino nos relata. O Lino aí, jornalista, trabalhou em grandes portais, já trabalhou na Folha de São Paulo, e ele diz, acaba de ter uma plenária do Lula com milhares de comunicadores. Você já pensou uma plenária, Bolsonaro, com influenciadores? Meu Deus do céu, era nada, ia surgir alguém gritando, falar Bolsonaro com essa turma inteira? É Bolsonaro e seus amigos? É uma organização criminosa. Uma quadrilha, eu falar se fosse Bolsonaro. Além dele, muita gente importante. Simone Tebet, Alckmin, Boulos, Edinho, Lupe. Mas só um saiu do lugar comum da fala política geral e deu dicas práticas, o Janones. A seguir 6 delas, para as quais peço sua atenção e RT. A primeira é a que mais chama a minha atenção. É muito importante entrar em ações coordenadas e centralizadas. Todo mundo postar sobre o mesmo tema. Quem diz é o cara aqui, né? Uma ação coordenada e centralizada. Mas do bem. Essa é do bem. Na sua rede, você é estrela. Fale em primeira pessoa. Elabore seus próprios posts. Faça vídeos em apoio para sua rede. Assim, eu não tenho nada. A única coisa que eu acho estranho é as pessoas de direita não pode existir, sabe, uma movimentação orgânica, onde as pessoas compartilham algo porque elas acham que é interessante ou porque esse assunto aqui pra mim é importante. Eu vou falar sobre ele, tá hypado. Não. Sempre que é direita tem algum conluio, tem um comando central coordenado e é do mal. Quando tem um comando coordenado central de esquerda, é do bem. Aí continua. Terceiro, focar em quem são realmente nossos adversários. Nunca ataque o eleitor, os apoiadores do Bolsonaro. Estética ou entrega? A rede não entrega coisa bonitinha. Tudo que é tosco circula mais. Comunicar no ambiente correto, com indecisos, furar a bolha. Comunicar com leitores de Tebet e Ciro, enviar conteúdo certo para cada público. Não adianta enviar conteúdo de Auxílio Brasil para o grupo da academia. Garantir audiência em massa na entrevista do Lula no Flow hoje às 19 horas. A gente vai falar sobre essa questão de indecisos, furar a bolha, falar com a audiência daqui a pouco. Vocês vão entender, talvez, inclusive, por que essa turma tá tão preocupada. E aí, diante de tantas coisas que aconteceu, você já deve estar por dentro das decisões aí, então eu não vou ficar repetindo, né? Você não gosta desse tom, sabe, temeroso. Meu Deus, é o fim. Cara, não é o fim, estamos aqui ainda. Enquanto der, estamos aqui, estamos de boa. Mas o que chama a minha atenção, e aí eu faço questão de comentar, que eu acho que dá para somar alguma coisa a mais, é o comportamento da imprensa. Lá vem o Noblar. O Noblar ontem, ele fala o seguinte, que se Lula se eleger, a decisão da Jovem Pan de proibir seus comentaristas de chamá-lo de várias coisas aí, não precisará ser renovada. Estará automaticamente renovada porque ninguém rasga dinheiro. E eu vejo um comentário como esse, é como se as pessoas trabalhassem meramente por dinheiro. Não sei se o Noblar lhe fala por causa dele. Mas é como assim, não, as pessoas que falam isso, aquilo outro, blá blá blá, deixam de fazer isso, aquilo outro, é tudo pelo dinheiro. É tudo pelo dinheiro. Sabe, é como se não existisse uma moral, não existisse, sabe, outros interesses, uma visão de mundo, um desejo de uma determinada sociedade. Não, é nada. Sabe? Você vê como são as coisas, né? E é como se, sei lá, é como se o Noblar estivesse falando, não, se a Jovem Pan não chegar, não teria dinheiro.
não consigo entender nada, né? Então, pô, mas não é por questões, sei lá, critérios técnicos, etc. Aí vem por um critério subjetivo. Enfim, é a fala do Noblar. Não dá pra responsabilizar ninguém, além dele mesmo, por essa fala. Eu só acho bastante lamentável. E o que ocorre com a Jovem Pan também chama a minha atenção por uma razão. Eu vi alguns comentários, conversei, mandei algumas mensagens para tentar entender algumas coisas ao longo do dia de ontem. As pessoas realmente falaram que a Jovem Pan teria passado aí para os seus funcionários uma mensagem que falava, ó, evita isso aqui, evita aquilo outro, tenta seguir para esse caminho, tenta seguir para aquele outro caminho. Vocês veem aqui, né, na maior parte do tempo quando eu faço vídeo, eu sempre evito xingar, eu evito usar, sei lá, menções pejorativas para falar das pessoas. Eu sempre tento ir na boa, né, no passinho, na maciota. E o que chama a minha atenção é que essa mensagem, a priori, ela deveria ficar restrita aos funcionários da Jovem Pan. E aí você vê que uma pessoa da Jovem Pan, porque em tese a mensagem só rodou lá dentro, vaza para fora. E essa pessoa ainda vaza a mensagem para o Fefito, o cara que já trabalhou lá. E aí o Fefito joga, né? Ainda coloca o seguinte, ó, com medo, Jovem Pan orienta comentaristas, né, a parar de xingar, etc. E aí eu vi o Paulo Figueiredo falando, ele trabalha na Jovem Pan lá no Morning Show, ele tava falando que não existe a questão do medo, mas sim um cumprimento de uma decisão judicial. Então você vê, é uma ingratidão. Independente se o Fefito, eu não sei por que ele saiu da Jovem Pan, não sei se ele tem alguma mágoa, mas eu acho assim que na vida tem que ter um pouco de gratidão pelas coisas. Tem que ter um pouco de gratidão. É muito difícil você montar uma empresa, desenvolver a sua empresa, sabe? Eu tenho certeza que o Fefito, por não sei quais problemas ele possa ter tido, ou talvez não tenha tido problema nenhum, mas independente ele conseguiu ter espaço, teve alguma coisa, aí você escreve uma matéria como essa, sobre sua ex-empresa, eu acho que pega muito mal. Pega muito mal. Aí fala, né, que a Jovem Pan deu sinal amarelo para alguns de seus comentaristas. Eu também vi ontem um vídeo da Zoe, ela falando que até aí, a priori, o fim do segundo turno, vai dar aí até para se preservar, vai dar uma pausa aí lá do Morning Show, mas se tudo der certo aí, volta depois e vida que segue. Mas você vê, né, como é a imprensa. O que mais chama a minha atenção nisso tudo é o papel da imprensa. É o papel da imprensa. Eu realmente acho que se a gente tivesse uma imprensa que jogasse pelo Brasil, muita coisa seria diferente. E eu não tô falando só isso aqui, não. Eu dei um exemplo esses dias, que foi a questão econômica. E aí também não envolve só a imprensa, né? Envolve a questão de comunicação também. Quantos e quantos desses analistas, é muito mais às vezes, né, um comunicador do que um próprio analista, ou às vezes faz uma análise proposital com um objetivo político. Aí imagina, o exemplo que eu dei foi a questão do PIB. Não, o PIB ia ser negativo. Aí depois PIB de 0. 0,2, 0,4. Ah, não, 0,8 até 1,2. Aí revisa ali 1,4 até 1,8, 2 e coisa. Já está se falando quase PIB de 3%. Imagine se no início do ano, já se falasse, ó, o PIB desse ano no Brasil vai bater 3%. Desde o início do ano. Porque você olha, o cara tá lá fora, tá nos Estados Unidos, tá na Europa, tá na Ásia, tá aqui na Oceania, tá na África. Ele fala, pô, vou investir, mas vou investir no Brasil, PIB negativo, o PIB do Brasil tá em recessão. Pra que eu vou colocar meu dinheiro num país que tá em recessão? Quem sabe quebra. A moeda se desvaloriza, então eu vou perder dinheiro. Pra que eu vou deixar dinheiro no Brasil? Já se você vem com aquela informação, não, cara, o Brasil vai dar certo. O Brasil vai dar certo, irmão. O Brasil vai dar certo. Olha isso daqui, aí o cara fala, pô, o Brasil, o cara tá vendo o caos. Aí chega ali, imagina logo ali março, que o cara vê, eita, na Europa ali tá complicado. Na Europa ali as coisas não estão indo muito bem. Aí já vê, fica assim meio temeroso, já tá vendo a questão energética, começando a se falar de recessão. Enquanto isso ele olha pro Brasil, PIB de 3%. Ele fala aí, não tenho nem dúvida, vou botar meu dinheiro lá. Brasilzão da massa. Mas a imprensa, muitas vezes, o interesse dela é apenas, né, dar uma rasteira no governo. Aí a Mônica Bergamo, ela tá impossível esses dias. Ela solta essa nota. Ela tá repercutindo aí, na verdade, foi um relatório feito pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que diz que mais de 100 violações à liberdade de expressão foram registradas no Brasil sob Bolsonaro. Tu acha que alguma dessas violações atinge a direita? Eu duvido. Eu duvido. Jornalistas e meios de comunicação são as maiores vítimas
Não vou falar nada, né? Essa a turma é iluminada. Aí veja como são as coisas. Eu vi uma postagem do Verdivaldo, do dia 12 de outubro, que eu acho que é bem interessante sobre a imprensa no Brasil. Tá escrito ali 12 fora, porque eu só apertei o tradutor Google, ao invés de botar o tradutor do Twitter, né? Tweet a tweet, pra poder botar tudo numa página só. E aí, outubro, né? É O-U-T, fica out. Aí na tradução ficou 12 fora, mas é 12 de outubro o dado dessa postagem. Aí o Verdivaldo, ele compartilha uma mensagem, tá ali, não tá aqui no primeiro tweet dele, mas a mensagem é interessante, mesmo sem o que ele tá comentando. Ele fala o seguinte, ó, 2 pontos. Parem de ficar chocado. E aqui eu digo para vocês, pessoal, parem de ficar chocados quando liberais convencionais, e liberal nos Estados Unidos é o progressista, é o cara mais à esquerda. Então, parem de ficar chocado quando o progressista convencional expressam seu desejo de ver seus adversários políticos não apenas censurados por opinião de um poder estatal e corporativo, mas também presos. Não fique assustado. O cerne do liberalismo americano é o autoritarismo. 2. O indicador mais confiável de alguém é uma maracutaia. Eles se autodenominam especialistas em desinformação, ou eles trabalham para um grupo anti-desinformação. Como se isso fosse um termo de arte novo, apolítico e especializado, em vez de uma farsa politizada para fazer censura parecerem científicas. Como muitos apontaram, especialistas em desinformação, o especialista, né, ele desempenha uma função semelhante ao rótulo verificador de fatos. As corporações de mídia sabem que o público perdeu a confiança nas declarações de seus funcionários, então criaram novos cargos para glorificá-los como residindo acima da subjetividade comum em tendência. Eles estão acima do bem e do mal. São pessoas totalmente imparciais. Então não fique chocado. Não fique chocado. Aqui é uma notícia para você não ficar chocado. Não fique chocado. O ex-colunista do jornal Folha de São Paulo e do site Metrópolis, o blogueiro Anderson França, ele desejou que o Jair, toda a sua família, perca a vida. Como é democrático? É um blogueiro democrático, né? É um ex-colunista democrático. Então, não fique chocado. Não espere diferente. Segundo o extremista, os atos de violência têm de se estender a apoiadores do presidente. Botar vocês tudo aí, amarrar, fazer isso, fazer aquilo, outro e blá blá blá. Não pode deixar nada de memória de vocês. Não adianta ficar chocado, gente. Não adianta ficar triste. Não adianta ficar pra baixo. Sério, o que mais me deixa chateado nisso tudo? Sério mesmo, não é a imprensa, não é nada. Sabe o que me deixa chateado de verdade? Eu botei aqui, eu até tirei o comentário. Talvez a pessoa saiba, eita, sou eu. Eu leio um comentário de vocês e eu leio isso daqui. O meu emocional está abalado. Ando muito tensa. Era assim, na foto eu via, falava, nossa, é minha tia. Vocês são minhas tias. Eu falo, minha tia é do Zap. Isso que me dói o coração. Quando eu vejo tudo que tá acontecendo, sabe? E eu vejo, eu comentei com um amigo meu ontem. Ontem a gente fez a live lá no Quinto Elemento. E aí, pô, tô achando um negócio muito bacana. Me chamaram pra fazer parte daquele projeto e o projeto vem dando certo. Aí eu sempre brinco com a galera, falo, eu sou um fenômeno. Aí depois eu falo, eu não consigo entender como às vezes algumas pessoas gostam de mim. Sei que tem vários de vocês que às vezes me acompanham em vários locais que eu vou. Tem uma tia do Zap, a tia é basicamente tia. Ela todo dia, assim, eu fui em um lugar, não avisei pra ninguém de vocês, ela me acha. E ela já assistiu, ela já me comenta aqui e sempre manda alguma coisa. Isso é uma mensagem de carinho. E eu falo, pessoal, nesse momento, não adianta vocês ficarem nervosos, tensos, nem nada. A gente só tem um único objetivo. Um único objetivo é trazer votos pro Jair. Se um outro ficar pelo caminho, segue a vida. Vocês lembram de 2018? Vocês lembram quando o Jair sofreu o que ele sofreu? Imagina se ele ficasse ali, meu Deus, acabou. O que foi que a gente fez em 2018? Jair, descansa. A gente vai terminar a campanha pra você. Fica aí, capitão. Vamos que vamos. A gente tem um objetivo maior. Não se desesperem. Não fiquem tristes. Esse tipo de comportamento é proposital. Às vezes a pessoa fica tão agoniada. Às vezes fica tão nervoso que não faz nada ao longo do dia.
tá tenso, passa mal, às vezes emagrece, dorme mal. Faz isso não, gente. Bota o joelho no chão, agradece e pensa o seguinte, pessoal, ainda que o pior aconteça, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão aqui é pelo menos aquele cara que ele gosta de Jesus Cristo, mas não vai na igreja. É pelo menos, é todo mundo. Então todos nós estamos unidos. É a coisa que realmente une a maior parcela, porque assim, das pessoas de direita ao redor do mundo, vamos botar assim, porque são de vários países. Cada um tem algumas ideias diferentes em vários campos, mas tem uma coisa que a gente concorda em Jesus Cristo. Nele a gente sabe que pode confiar sempre. E se a gente confia nele, a gente confia que existe algo depois daqui, e é lá que a gente quer estar, por mais doloroso que seja, porque esse mundo aqui é bom também, fala a verdade. O mundo tem muita coisa boa para nos dar. Quem não se diverte, eu não conheço ninguém que quer ir embora agora. Todo mundo quer ficar. Mas independente, gente, existe um propósito. Existe um propósito. Não dá pra às vezes a gente falar, pô, olha o que tá acontecendo. É uma batalha espiritual e ficar nisso, meu Deus, meu Deus. Confia em Deus, pessoal. Vamos fazer o que tá na nossa mão. Sem alarde. Sem... Calma. E agora, vamos olhar um monte de notícia, mas um monte de notícia. Pra você parar, respirar e falar, cara, não tá tão ruim como eu tô achando.